que é Um Mundo Depois de Nós. Eu já comecei ele e eu tô gostando bastante. Ele é a história de uma família que aluga um Airbnb pra passar as férias, e enquanto eles estão lá curtindo e aproveitando, um casal de idosos falando que são os donos da casa e que houve um blackout em Nova York e a casa onde eles estão é o único lugar com energia. E aí eles perguntam se eles podem passar a noite até descobrir o que tá acontecendo, até as coisas se resolverem. E aí a família fica meio, será que a gente deve confiar? Será que eles são mesmo quem dizem que eles são? Porque não tem como confirmar, até porque não tem internet, não tem celular, não tem nada. É um livro que causa bastante ansiedade, né? De tipo, será que eu devo confiar nessas pessoas? O que será que tá acontecendo? Não tenho notícia nenhuma do mundo. Eu tô isolado aqui, não faço ideia do que tá acontecendo, né? E aí também leva por um pensamento do tipo, o que você faria, sabe? Tá gerando um pouco de ansiedade por causa dessas discussões. Uma leitura que tá sendo bem rápida, na verdade. Eu tô na página tô quase na página 100, capítulo 14. E vamos ver. Mas eu tô gostando. Tem uma crítica aqui, eu não sei se esse é o ponto do livro ainda, porque é algo muito sutil que o autor traz, mas é que tem uma crítica muito legal aqui sobre classe social e preconceito racial, no sentido de, vamos lá, deixa eu explicar. Tem esse casal que alugou a casa deles, né, que eles são heteronormativo, branco, nanana. E eles alugaram essa casa via aplicativo, né? Então, eles alugaram, então eles não tinham contato nenhum com a pessoa que alugou. E aí, enfim, chega essas pessoas, esses estranhos na casa deles depois de alguns dias, depois de 2 dias que eles estão lá nessa casa, falando que são os donos. Então são idosos, né? Assim, falo idosos assim na casa de 60 anos, 70 mais ou menos. São pessoas bem conservadas e falam que são os donos da casa, né? O ponto é, esses senhores de idade são pessoas negras, né? Então, um dos primeiros pensamentos que eles não, no caso, a esposa do cara, ela desconfia que, na verdade, eles não são os donos, né? Tipo, eles ficam nessa, será que é mesmo? Será que eles têm condições de ser donos desse lugar que a gente alugou, né? E aí tem uma fala muito legal que você pode ver como que é velado, né? No sentido dela. Eles podem até ser os empregados que estão falando que são os donos para se aproveitar. Então, eles são pessoas que trabalham nessa casa, por isso que eles têm chave de algumas coisas, né? Por isso que eles têm acesso, por isso que eles sabem onde que é tudo.
Então, os primeiros pensamentos dela é que eles são empregados, né? Então tem uma coisa muito sutil enquanto tá tendo essa história, né? Do tipo, eles são negros, então eles não podem ser donos da casa, eles podem ser empregados, ou eles são pessoas que estão tentando enganar eles, né? Então tem essa coisa que é sutil, né? Então, isso aqui durante vários momentos do livro. Eu não sei se de fato é o ponto principal do livro, ou se é algo que o autor quer mascarar mesmo, sabe? Do tipo, essa sutileza, esse negócio de preconceito velado, né? E aí, outra coisa que eu queria falar. Como homem é estúpido, né? Vamos lá. Então, passou um dia, o casal aceitou que eles ficassem lá por uma noite, né? E aí, no outro dia, quando eles acordam, os dois caras meio que tem uma conversa. E aí, o dono fala que o cara que... o arquiteto que fez a casa mora ali perto. E que talvez seria uma boa ideia eles irem até a casa desse cara pra ver se ele tem alguma informação ou alguma coisa, ou por que a única casa que tá tendo energia naquele local, né? O que ele fez, enfim. Mais ou menos assim. E aí, esse é o dono da casa, leva essa sugestão. E aí, o cara que tá alugando, Clay e GH, os nomes dos personagens. GH é o dono e Clay é o cara que alugou. Ele tem a grandíssima ideia de falar, não, eu acho que não é nada demais, não precisa disso, e aí meio que pra sair por cima, do tipo, eu sou homem, eu posso resolver isso, eu não tenho medo de nada, pode deixar que eu faço isso. E aí ele fala assim, eu vou na cidade, eu compro um jornal e meio que descubro o que tá acontecendo. E aí a situação de que ele alugou esse lugar longe de tudo, né, numa cidade que ele não conhece, num lugar que ele não conhece, extremamente afastado. Eles não têm acesso à internet, eles não têm acesso a GPS. E aí ele inventa de ir pra essa cidade, pro centro do local, de carro. E... enfim, e aí chega no ponto que ele se perde, né, e ele não tem como se localizar. E eu fico tipo, cara, como você teve essa grandíssima ideia de ir sabendo que poderia dar ruim, sabe? Tipo, você não conhece esse local, então ele tá perdido. Então eu tô nessa parte. Eu acho que eu tô em, sei lá, uns 45%. Eu acho que eu vou terminar super rápido, porque ainda é terça-feira e eu quero fazer esse vlog, tipo, de uma semana. E eu já tô pensando no que eu quero ler em seguida, porque minha cabeça é assim, eu quero ficar lendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu tô com duas opções, porque ao mesmo tempo que eu tô a fim de ler ensaios, é algo que eu tô muito afim ultimamente, eu também quero ler uma coisa mais aconchegante, inspirador, enfim. Então eu tenho duas opções. A primeira é da Amanda Montell, que é Cultos. Só que eu tô com um problema com esse livro, porque ele é da Dark Side, eu não gosto muito das edições dele, da tradução. E também eu não gosto de como o livro é muito poluído visualmente, sabe? Eu abro assim e eu não tenho vontade de ler. Só que é um livro que eu tava... desde quando saiu na gringa, eu tava muito afim. E aí, quando eu vi que foi traduzido pra cá, eu fiquei tipo, nossa, vai ser legal e tal. E aí, tava com esse selo aqui, e eu achei que era tipo uma editora nova. E aí, depois... Macabra. Editora. Macabra Dark Side. E aí, quando chegou que eu vi que é da Dark Side... Enfim, eu tô com essa opção, porque eu tô muito afim de ler sobre cultos, por que não? Eu acho super interessante, mas tem esse ponto de que eu abro a edição e fico tipo, nossa, isso aqui não me agrada. Não me agrada e nem agrada aos meus olhos. E aí também tem a outra opção que eu quero ler, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Sei, me deu uma vontade de ler ele, e ele é meio aconchegante, meio inspirador, enfim. E aí, eu não sei qual que eu vou ler em seguida, mas
Eu só sei que eu acho que eu vou terminar muito rápido esse. E aí eu vou escolher um livro antes de finalizar o vlog. Mas é isso. Acho que já falei demais. E depois eu volto. A agonia que tá sendo isso. Quando eu falei pra vocês que ele gerava um pouco de ansiedade ali no começo, mas agora tá no nível absurdo. As coisas estão acontecendo de uma proporção que você fica, socorro. Não quero dar spoiler. Muitas coisas em abertos. Muitas coisas em aberto, gente. Enfim, eu terminei isso aqui essa semana já. E infelizmente não foi um livro tão bom assim. Ele teve alguns momentos e debates interessantes, né, sobre classe e preconceito racial, que foi uma coisa que eu apontei aqui já, né, então em muitos momentos tem essa coisa. E eu falo algumas coisas reveladas no sentido de para os personagens, porque para a pessoa que tá lendo é pavoroso, porque causa desconforto, sabe? No sentido de ver uma pessoa e associar ela a empregado, ou ver uma pessoa que é de uma região específica e colocar ela pra baixo, sabe? No sentido de essa pessoa é menor que eu só porque ela não fala uma língua inglesa, né? Então tem essas coisas que são faladas pros personagens, tipo, eles não têm noção nenhuma, mas pra pessoa que tá lendo, pra gente, é uma coisa que causa um certo desconforto, né? Mas eu sinto que esse livro aqui, ele não foi pensado, ele foi apenas escrito no sentido de vou sentar aqui e vou escrever, mas não sinto que as coisas aqui foram de fato pensadas, tipo, vamos fazer isso que leva pra isso e que é motivo disso e aí o plot twist é isso. Não, ele só foi escrito, então tem muitas coisas que não tem explicação nenhuma. Tem muitas coisas em aberto aqui. E não é um aberto que faz você questionar, ou você, por exemplo, quando eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens, que é um final aberto, eu fiquei tipo, cara, isso aqui é ótimo, maravilhoso. Mas aqui foi um negócio que, tipo, as coisas aconteciam e não tinham explicações, sabe? E em muitos momentos o autor passava descrevendo um monte de coisa que, tipo, extremamente irrelevante, mas coisas que geravam um certo impacto pra história, era só jogada. Então não teve explicação. Não foi lá essas coisas, mas foi um certo entretenimento. Então eu daria umas 3 estrelas pra esse aqui. Eu já comecei o próximo livro, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Eu estou no capítulo 3, não, 2. Eu esqueci de marcar, mas eu estou no capítulo 2. E ele é um livro bem curtinho, então hoje é sexta-feira à noite. Mas acredito que eu consigo terminar ele até o domingo, que é quando eu vou fechar o vlog. Mas, assim, ele tá no começo, então ele tá só apresentando esse universo. Mas estou, assim, animada. Uma última atualização antes de finalizar o livro. Falta um pouquinho pra mim terminar.
pensei em fazer isso enquanto eu tô cozinhando, porque eu vou fazer purê de batata e carne de soja. Então, enquanto eu descasco minhas batatas, vou fazendo a atualização. Então, eu vou colocar a capa do livro aqui pra vocês saberem que eu tô falando sobre Sociedade do Poeta Morto, dos Poetas Mortos. Cara, ele tá sendo exatamente o que eu queria que ele fosse, sabe? Ele tá sendo confortável, ele tá sendo gostosíssimo de ler. Eu me sinto extremamente feliz enquanto eu tô lendo ele, sabe? Não é que ele seja um livro muito profundo. Eu acho que se eu tivesse lido ele quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu seria extremamente suportável, né? Porque ele é um classicozão, e ele fala sobre alguns garotos que estão ali entre o 7º ano, não sei exatamente como funciona, mas eles estão começando um novo ano e tem um novo professor de inglês, né? E esse professor meio que instiga esses alunos, né? Não é como se a história... Olha onde a Rivi tá. Não é como se a história fosse exatamente desconhecida, né? Todo mundo conhece a história de Sociedade dos Poetas Mortos. Então, eu tô gostando bastante. Tem algumas coisinhas que me pegam, mas, assim, pensando no ano que o livro foi escrito, né? Então, não tem como eu exigir muito, que é em relação à representatividade feminina, que tem, só que é aquelas mulheres meio, sabe, aquelas mulheres, aqueles filmes dos anos 90, que elas são tão bobinhas, tão, ai meu Deus do céu, você é tão fofo, tão querido, tão meio rasas. Acho que rasas é a palavra certa. Essa questão de que é um livro dos anos 90 faz sentido pro contexto ele ser assim. E aí, enquanto eu tava lendo ele, eu lembrei que tem um livro na pegada disso, pelo menos eu penso que é assim, que é que são meninas, eu não sei se elas vivem em internato, mas que elas meio que tem um clube pra poetas mortas, só que poetas mulheres. E eu tô muito afim de ler esse livro, só que ele não sai no Brasil por nada. Eu tô há muito tempo olhando. O nome dele não sei se é Sleepwalking, eu não lembro exatamente, mas eu vou colocar uma capa aqui dele depois. Mas eu quero muito ler ele depois, pensando que é nessa sensação que eu tô procurando, mas só com representatividade de mulher, né? Mas eu tô gostando. O que mais que eu tinha pra falar sobre ele? Mais que ele seja, assim, não tão profundo, né? Mas ao mesmo tempo é tão gostoso ver pessoas despertando, sabe? Pessoas que normalmente estão ali no sistema. E, assim, esses meninos são meninos extremamente elitizados. E o pai deles tem muita expectativa em relação a eles, mas eles ainda estão naquele patamar que eles ainda são, de alguma forma, alienados, sabe? Moleques ainda, que não tem muita noção das coisas. E eu gosto muito de ter essa visão de pessoas despertando, né? Ler sobre pessoas tendo esse despertar, essa sensação e do tipo, que é a vida, né? Então sentir a vida e ver eles nesse processo, eu adoro, não importa o livro que eu esteja lendo, eu acho que por isso que faz com que eu esteja gostando bastante do livro, né? Mas é isso, eu acho que eu vou... Na verdade, assim, eu quero finalizar esse vlog hoje, porque é domingo à tarde. E eu quero terminar esse vlog hoje, né? Então, pra ser um de domingo a domingo. De sábado a domingo. É que eu comecei o vlog no sábado. Mas é isso. Eu vou terminar de fazer meu purê. Eu tenho 2 batatas e um sonho. Fazendo bolo também, porque
tá num clima, não sei, domingo pra mim tá de boa. Então eu tô fazendo bolo de milho cremoso. Vou comer depois. É isso. Eu senti que a Sociedade dos Poetas Mortos foi algo que ele começou assim e foi se em questão de tensão, sabe? Do tipo, ele foi se fechando, foi se fechando, foi se fechando até ficar assim meio que sufocante, sabe? Eu amei a história. Teve algumas coisas que eu, assim, não concordo, umas coisas que foi meio que fora da casinha pra mim. Pensando que é um livro escrito há muito tempo, eu acho que é mais pelo conflito geracional que causa, né? Então, como eu falei na última atualização, tem essa questão sobre como que a mulher é representada aqui, que gera um pouco de desconforto, né? Então ela não é muito respeitada, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Tem até um dos participantes do clube, James tá fazendo parte do vídeo, da sociedade, que ele, no começo do livro, ele conhece uma menina e ele, tipo, viu uma vez, tá bom? E ele fica extremamente apaixonado por ela, poderia morrer por ela, né? Então, a gente vai vendo o desenrolar dessa história e tem um momento que ele, tipo, tem umas partes muito esquisitas dele, tipo, ligando pra ela, ou dele seguindo ela na escola, que é muito esquisito, né? Vamos combinar, que é bem esquisito, mas enfim. E aí tem uma parte que ele, enfim, vai até a escola dela e se declara, e ela fala, tipo, ai, não quero, né, isso tá causando confusão com meu namorado. E aí, tipo, ele ignora o que ela fala, né, segue ela até a sala de aula dela e meio que se declara pra ela na frente de todo mundo, né. Então essas coisas que me incomodaram um pouco, porque são coisas que não respeitam a escolha da mulher, mas eu sei que o livro não é sobre isso, né? Isso é uma coisa que eu particularmente vi, mas no geral eu gostei do livro, eu gostei em como que esses meninos se encontram e se conectam e se descobrem e criam coragem juntas no final das contas, né? Então, e eu falo coragem de ser eles mesmos, né? De enfrentar isso e se descobrir e olhar pro mundo, né? Então, eles olhando pro mundo. Então, eu gostei bastante, de verdade, eu gostei bastante do livro. Enfim, chegamos ao final de mais um vlog. Nesse vídeo eu fui capaz de ler 2 livros no período de uma semana, o que foi bem legal. E foram livros que eu consegui aproveitar, foram livros que eu consegui estar imersa na história, não foram livros que eu senti que eu precisava me forçar a ler, sabe? Foi livros que qualquer momento que eu tinha, eu estava lendo, eu estava aproveitando. Então, eu tô bem feliz de como isso se fechou, né? E já tô ansiosa pros próximos. Mas é isso, eu queria agradecer pra quem chegou até o final. Um beijo e até a próxima. Manda beijo, James. Ei, look at... Psst, psst, psst. Ei. Ele é meio antissocial. Beijos.